no Senhor. Está fraco, todos estão felizes nessa noite, nesta madrugada, por estar eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, este lugar abençoado, juntamente com meus irmãos em Cristo Jesus. Eu creio que vai morar no céu em nome de Jesus. Então, é muito gratificante, me alegro muito de poder estar aqui nessa madrugada, nesta vigília do domingo, para trazer a palavra poderosa do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silas, pela confiança, pela oportunidade que Deus tem na minha vida de poder estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Leite, e da sua esposa. Amém, glória a Deus. Eu venho estar aqui juntamente comigo, a minha noiva, o Vitarano, a intercessora, que comigo, também está no meu lado, que é a Cruz Raquel, juntamente com a Arma, o Senhor Ronaldo, que está também. Aqui também nosso pastor Jefferson, o pastor Joel, eu também o missionário Renato, amém. Deus vai abençoar a cada um, vai abençoar todos os pastores, todos os missionários, todos os jovens, todos os obreiros de Deus, que Deus venha abençoar a todos nessa madrugada. Amém? Glória a Deus. Peço que você abra a tua Bíblia. Pedi para o Senhor baixar só mais um pouquinho, pastor, por favor. Mais um pouquinho. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Para ouvir bem. Livro do profeta Sofonias, capítulo de número 1, verso de número 8, o verso de número 14, o verso de número 15. Livro do profeta Sofonias, capítulo de número 1, verso de número 8, o verso de número 14 e o verso de número 15. Eu já posso sentir a presença de Deus muito forte aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem bradado, tem falado nessa noite através dos seus escolhidos, dos pastores, das mulheres de Deus, através da palavra, da oração. Eu creio que nesse momento não será diferente, né? O livro do profeta Sofonias, capítulo de número 1, verso de número 8, e verso de número 14 e 15. Amém? Logo depois do livro do profeta Abacuque, você vai encontrar o livro do profeta Sofonias. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga estou chegando. Porque todos já encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 1, do verso de número 8, diz assim: acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. O verso de número 14, o verso de número 15 diz assim: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor.
clamará a mim o poderoso. Amém? Somente até aí podemos tomar o seu assento, glorificando, exaltando o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Quando nós olhamos para esse livro do profeta Sofonias, nós vamos observar que se trata de um livro muito complexo, um livro que desperta os filhos de Deus e aqueles que estão na caminhada com Cristo Jesus. O profeta Sofonias, o profeta do Antigo Testamento, foi levantado por Deus para profetizar na época em que reinava sobre Judá o rei Josias. Na época em que Josias reinava sobre Judá, era no ano 640 ao ano 609 antes que Cristo viesse sobre esta terra. O rei Josias, quando assumiu o trono em Judá, ele tinha mais ou menos 8 anos de idade e era conhecido por todos que habitavam em Judá e em Jerusalém como um rei piedoso, um rei que se compadecia do seu povo, um rei que era humilde, um rei que se preocupava com aquilo que o povo pensava. No entanto, que na época em que o rei Josias reinava sobre Judá, ele fez diversas reformas espirituais, tanto interna quanto externa, do povo de Deus, do povo de Judá e do povo de Jerusalém. Quando se trata do profeta Sofonias, nós vemos que o seu nome significa o Senhor protege, ou o Senhor guarda, ou o Senhor dá o livramento. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, nesta madrugada, na vigília do renovo, que é Deus que te guarda, é Deus que te protege, é Deus que guarda a tua família, é Deus que guarda os teus passos, é Deus que está te dando livramento, é Deus que está dizendo: a minha mão está sobre a tua vida, e não tem espírito maligno que possa agir em favor da tua vida, pois é Deus é quem te guarda. Eu senti doer aqui, irmão. O nome do profeta Sofonias significa Deus protege, ou Deus guarda. Mas quando o profeta foi levantado por Deus para profetizar, ele vai profetizar indicando acerca da confiança em Deus e acerca da preservação das leis, dos princípios e das diretrizes do Senhor em tempos de juízo, em tempos difíceis, em tempos em que a ira de Deus veria sobre os filhos da desobediência. Então ele faz questão de despertar o povo, para que o povo pudesse confiar e preservar as leis de Deus. Mas porém, quando você vai observar a vida do profeta Sofonias, você vai ver que o profeta Sofonias, ele era diferente de todos os outros profetas em que já existiu dentro da Bíblia Sagrada. Ele era diferente do profeta Isaías, ele era diferente do profeta Jeremias, ele era diferente do profeta Ezequiel, ele era diferente do profeta Daniel, ele era diferente do profeta Abacuque, ele era diferente do profeta Naum, ele era diferente do profeta Joel, ele era diferente do profeta Ageu, ele era diferente do profeta Malaquias. Agora você me pergunta por que, missionário, ele era diferente desses outros profetas. Por que ele é diferente? Porque ele vinha de uma linhagem real.
profeta Sofonias corria o sangue da nobreza real. Ele era descendente do rei Ezequias. E quando Deus vai levantar o profeta para profetizar em Judá, ele vai profetizar acerca da corrupção, da idolatria e da imoralidade dentro de Judá, dentro do território israelita. Ele vai despertar o povo. Porém, o principal tema da profecia do profeta Sofonias era acerca do dia do Senhor. Era acerca do juízo de Deus que viria sobre os filhos da desobediência. O juízo de Deus viria sobre os filhos do pecado, mas também viria a restauração e a salvação para aqueles que eram remanescentes dentro do território de Jerusalém e que preservava pelos princípios do Senhor Jesus. Quando nós lemos no início da mensagem, no capítulo 1, verso de número 8, nós vemos que o Senhor vai dizer: eis que no dia do sacrifício castigarei os filhos de Israel e os filhos dos reis, e castigarei os homens que estão vestidos de trajes e são estrangeiros dentro de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Aí olha o que o profeta vai profetizar no versículo de número 14 e no versículo de número 15. Ele vai dizer: está perto o dia do Senhor. Aleluia. Sim, está perto. Apressa-te, pois amarga e dolorosa é a voz do Senhor naquele grande dia do seu juízo e da sua ira. Agora, por que Deus viria com juízo sobre o seu povo? Por que Deus viria com a sua ira sobre o seu povo? Primeiramente, irmão, sabe por que Deus veio com a ira e com juízo sobre o seu povo? Por causa dos próprios homens de Deus que tinham sido levantados dentro do território de Judá e Jerusalém. Quando você lê o capítulo 3 do livro do profeta Sofonias, o versículo de número 4, você vai entender que a Bíblia diz que os profetas que foram levantados dentro de Judá, eles eram levianos diante de Deus. A Bíblia diz que os homens e as mulheres que foram levantadas por Deus também eram levianos diante de Deus. E os sacerdotes que viviam no templo, adorando e glorificando ao Senhor, profanaram a lei de Deus dentro do templo em Judá. Olha só, irmão, profanaram as leis de Deus dentro do templo. Os profetas que tinham sido levantados por Deus na época estavam sendo levianos. Estava havendo pecado dentro da igreja, mas estava fingindo que não estava vendo. Estava vendo erro, estava vendo. Profeta que é profeta, não tem medo de pregar a verdade, não tem medo de que os profetas de hoje em dia estão com os olhos fechados para se beneficiar. Se eu falar, eu vou perder o advogado que paga o dízimo na igreja. Meu Deus! Você saber que ele está na prostituição e no adultério, eu não tenho coragem como um profeta de Deus de repreender ele. Se você não quer, Deus vai tirar você do caminho e vai levantar.
Estava vindo com juízo e com a sua ira sobre o Eita, glórias! dentro do templo, e o Senhor está dizendo: ei, rebelde, o que te fez se afastar do caminho de Deus, Ele está dizendo: volta para dentro da congregação, volta para dentro do templo, que é dentro do templo que tem pão e tem água. Ó, muitos estão lá, pulando fora do barco de dentro do templo. Desse jeito. Não querem mais congregar. Verdade, Senhor. Não querem mais obedecer aos pastores. É desse jeito. Não quer mais obedecer ao discipulador. Não obedece o pai, não obedece o mãe, não obedece a Deus. Não obedece ninguém. Se o irmão chegar e falar: ei, tomado para conversa, irmão, nem vem, porque senão o negócio vai ficar sério. Meu Deus! Nem chega perto de mim, porque hoje esse vai estressado, irmão. Meu dia não está no melhor. Olha para mim e me dá pai. Tchau, já vou indo e acabou. Chega, meu Deus. Você é rebelde. O Deus está dizendo: você precisa estar dentro do templo. Porque o Deus permanece dentro do templo até o noivo vir resgatar a igreja. Aleluia, não adianta você pular fora do barco porque alguém errou, porque alguém te caluniou, porque alguém não deu paz para você, porque ninguém te abraçou, porque ninguém pegou na tua mão. Não saia da igreja por nada. Permaneça firme dos pés. Aleluia, eu estou sentindo ele aqui. Aí sabe o que acontece? Ó, saiu todo mundo da congregação. Aí no capítulo 1 de Sofonias, o verso de número 4, você vai ver que Deus vai falar para o seu povo: eu estenderei a minha mão sobre Judá e sobre Jerusalém, pois neste lugar ainda resta alguns vestígios de Baal que muitos estão adorando. Irmão, tem gente que saiu do templo. Sabe o que aconteceu? Depois que todo mundo saiu de dentro da congregação, sabe o que eles foram adorar? Zé Pimenta no terreiro, foram adorar Baal, foram adorar Pombagira, você que sai, né? Aleluia, oh glória, Preto Velho, saindo do templo para rodar, aleluia, no terreiro de Macumba, mas Deus está dizendo: eu vou derrubar Baal, Baal não. Adorando a Baal, eu vou estender a minha mão. O negócio vai pesar, irmão. O negócio vai ficar mais complicado. Porque nós conhecemos que Deus cura, que Deus liberta, que Deus abre porta, que Deus é amor, que Deus é mansidão, que Deus pode resgatar o homem do charco de lamaçã do pecado, que Deus pode transformar a história, que Deus pode mudar a direção, que Deus pode fazer o impossível acontecer, mas muitas das vezes nós nos esquecemos que Deus é juízo e que Deus também é Senhor. Esse pecado até quando? Vai permanecer transgredindo a lei de Deus até quando? E Deus, irmão, Deus ele já está por aqui com os seres humanos. Porque é tanto, irmão, escândalo. É tanta coisa que a gente tem contemplado, que o pecado está fedendo nas narinas de nós. Está do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra estava na época do Deus mandou destruir a cidade. Deus ele se ira. Será que você quer passar pela ira de Deus? Será que você vai querer vir pelo amor ou você vai querer vir pelo amor? É forte.
estendeu Glória a Deus. sobre Baal. E Baal vai ter que se retirar deste lugar. Porque só Deus pode prevalecer no nosso nome. Começou a idolatria. Começou um período de corrupção tão grande, irmão, que nunca tinha acontecido antes dentro de Judá. Se corrompendo, e a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7 e 8, que aquele que semeia na carne colherá a corrupção da carne, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Semeado na carne, tomando uma cervejinha, fumando um cigarrinho, cheirando pó, batendo na esposa, xingando o marido, falando palavra profana, escutando música que desagradava a Deus. E a coisa começou a feder, irmão, e a corrupção entrou dentro do templo. Aí sabe o que o profeta Sofonias vai profetizar no capítulo 3 do seu livro, versículo de número 1? Ele vai dizer: ai desta cidade rebelde. Irmão, não quero ouvir um ai de Deus. Verdade, Senhor. Porque quando Deus fala, ai daquele, Ele está dizendo: agora você vai ver que o negócio não é brincadeira, ele dói. Porque quando a gente fala ai é porque está doendo, né, irmão? Quando alguém te diz, ele diz: ai, irmão, que é isso? E Deus disse para o seu povo no capítulo 3, versículo de número 1 de Sofonias. Ele diz: ai desta cidade pecaminosa. Aí sabe o que o profeta Isaías vai profetizar? No capítulo 1, verso de número 4. Ele vai dizer: ai desta cidade rebelde, corrupta e cheia de iniquidade. O povo se corrompeu e a iniquidade entrou dentro do templo. Tem gente que não consegue mais sair do pecado, que Deus quer que ela saia. Ela pede para Deus: Deus me perdoa, falhei, eu errei. Mas no outro dia ela está praticando o mesmo pecado. Está fazendo tudo de novo. E a corrupção entrou dentro do templo. E estava um conflito, irmão, muito grande. Porque não somente tinham judeus, mas também tinha alguns estrangeiros, alguns romanos, alguns muçulmanos. E entre outros povos que estavam habitando e morando dentro de Judá, em Israel. E começou o conflito de religiosidade. A minha religião é melhor do que a tua. O Deus que é vivo existe, o Deus que tu serve não existe. E começou aquela guerra entre os povos, ninguém sabia mais quem era quem servia a Deus e quem não servia. Hoje está assim. Você olha e você vê alguém todo vestido, bem trajado. Você olha e diz: isso aí é crente. Mas será que é crente mesmo? Meu Deus. Aleluia. Será que está fazendo a vontade de Deus verdadeiramente? Será que está buscando uma vida de renúncia, de transformação, de libertação? Uma vida de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo, preservando a comunhão dos apóstolos, preservando a igreja de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Será como nós nos encontramos diante de Deus? Deus está vindo com a sua ira sobre a terra, irmão. As coisas já estão acontecendo, só não está vendo quem se faz de cego. Mas Deus já está movimentando a terra, mostrando para os seus que está na hora de voltar, que está na hora de deixar esse pecado, que está na hora de olhar para Cristo e não olhar para trás, olhar para frente e seguir na caminhada com Ele. O povo precisava entender, voltar. Mas a Bíblia
diz que tinha aqueles que preservavam pela lei de Deus. E quando aqueles preservavam pela lei de Deus dentro de Judá, eles eram escarnecidos, eles eram chamados de mentirosos, eles eram chamados de fanáticos, eles eram chamados de tudo aquilo que não presta, irmão, por preservar a palavra de Cristo Jesus. Alguém olhava e dizia: você é louco, porque coloca esta palavra em prática. Mas o apóstolo Paulo diz para mim e para você, em 1 Coríntios, capítulo de número 1, e verso de número 18, ele diz: portanto, a palavra da cruz pode ser loucura para os que perecem, mas para nós que estamos preservando esta palavra em Cristo Jesus, esta palavra é poder, esta palavra é poder, esta palavra tem poder para te libertar, esta palavra tem poder para te reavivar, esta palavra tem poder para trazer vida, esta palavra tem poder para alcançar, esta palavra tem poder para você viver algo que você nunca viveu. Então, para aqueles que preservam a palavra de Deus, ela é poder, irmão. Porque quando ela sai deste livro, ela tem poder para fazer efeito na minha vida e na tua vida.